O True Crime está cheio de histórias chocantes, mas alguns casos são tão perturbadores e inacreditáveis que parecem irreais. Mas, ao contrário do que os comentários possam dizer, esses casos envolvem vítimas reais e investigações reais. Isso deixou a polícia perplexa e ainda levanta perguntas. Até hoje, estas são as 5 histórias de True Crime mais insanas já contadas. De outubro de 1972 a fevereiro de 73, a Califórnia foi assolada por eventos misteriosos e perturbadores. A polícia tentava investigar essa situação inquietante que parecia não ter fim. Havia um serial killer à solta? Pessoas e autoridades estavam confusas com a onda de incidentes que ameaçavam a segurança da população. E tudo começou com o falecimento de um homem em 13 de outubro de 1972. Lawrence White, conhecido como Whitey, era visto como prestativo e altruísta. Com cerca de 50 anos, era famoso no bairro por sempre ajudar os outros. Mas dessa vez, essa ajuda lhe custaria a vida. Veja, Whitey mudava-se por vários lugares nessa época. Algumas fontes dizem que ele era sem teto, outras dizem que ele era um andarilho, mas de qualquer forma, ele estava em Felton, Califórnia, perto das montanhas de Santa Cruz, na época do caso. E enquanto ele caminhava por uma estrada cercada por áreas arborizadas, ele se deparou com um homem à beira da estrada que estava com o capô de sua perua Chevy 1958 levantado e parecia angustiado. Pelo que parecia, o carro desse homem havia quebrado e White decidiu ajudar o cara, e assim fez, mas nunca mais foi visto, pelo menos não com vida. No dia seguinte, encontraram o corpo de White na área arborizada, onde ele vira o homem com o carro quebrado. Mas essa seria apenas uma das muitas descobertas que a polícia faria a partir daquele momento. Em fevereiro de 1973, a polícia encontrou os restos de Mary Margaret Guilfoyle, de 24 anos. Ela sumiu no fim de outubro de 1972, cerca de 10 dias após o ataque a Whitey. Estudava na faculdade Cabrilho e em 24 de outubro estava atrasada para um compromisso. Ela foi vista caminhando por uma estrada e depois desapareceu. 4 meses depois, seu corpo foi encontrado. Comparando Mary e Whitey, os ataques eram muito parecidos. A polícia estava impotente. Vários incidentes já haviam ocorrido na Califórnia, mas não existia pista concreta que levasse a respostas ou ao fim dessa era de terror. Após o ataque e a descoberta de Whitey, em 2 de novembro de 1972, o renomado padre Henry Tommy foi encontrado morto na Igreja Católica de Santa Maria, em Los Gatos. Agora alguém havia sido atacado em uma igreja e todos estavam em estado de alerta. O que estava acontecendo afinal? Como as vítimas anteriores, o padre Henry teve um fim doloroso. Agora, a polícia tinha certeza de que esses ataques eram de um serial killer. 1973 chegou e, como nos anos anteriores, houve crimes. A polícia foi chamada para uma área remota de Santa Cruz no início de janeiro, e lá eles fizeram 2 descobertas. Um casal jovem, Jim Giannara, 25, e Joanne, 21, foram encontrados mortos em casa. Mas infelizmente havia mais. A polícia foi chamada para outra casa, algumas casas antes da de Jim e Joanne, e lá eles descobriram 3 corpos sem vida. Kathy Francis, de 29 anos, e seus 2 filhos. Esses incidentes continuavam acontecendo em sucessão, e isso deixou todos em estado de pânico. A nova onda de ataques foi em 11 de fevereiro de 1973, mas só veio à tona depois. Um grupo de jovens foi acampar em um parque local em Santa Cruz e todos eles foram misteriosamente encontrados atacados e, tragicamente, todos perderam a vida novamente. O crime ocorreu de forma similar a ataques anteriores. A última vítima, antes da polícia notar o notório assassino, foi Fred Abbey Perez, 72 ex-boxeador e vendedor de peixes aposentado. E ele foi fatalmente atacado em seu jardim, do lado de fora de sua casa, em Santa Cruz. Mas o que foi diferente nesse ataque é que o assassino agora havia começado a agir de forma errática. Esses ataques já não ocorriam em áreas remotas ou com cautela,
Fred foi tragicamente atacado em seu bairro, que não era um lugar remoto, e um dos vizinhos de Fred foi testemunha do ataque. Deve ter sido muito confuso para esse vizinho ver algo assim na porta de casa. Que Deus abençoe essa pessoa, pois conseguiu se recompor e anotar a placa do carro do agressor, uma Chevy Station Wagon de 1958. Isso soa familiar? É o mesmo carro que White viu no dia em que desapareceu. Finalmente, houve um chamado para a polícia. O agressor de Fred provavelmente também mirava White. O vizinho chamou a polícia na hora. Apesar de não salvar Fred, agora eles tinham uma pista. Sobre esse assassino em série, bastou ele ficar mais ousado e arrogante. Assassinos em série costumam ser pegos quando acham que são Deus e que não terão consequências, ficando descuidados. É seguro dizer que quem quer que fosse o assassino logo mergulharia em sua própria ruína. Mas quem era esse cara que era o dono daquele misterioso veículo branco? Bem, o nome dele era Herbert William Mullen. A história de Herbert começa com o número 18, e agora eu sei que isso parece uma maneira estranha de começar as coisas, mas tenha um pouco de paciência comigo, porque esse número aparentemente se torna o favorito de Herbert. Herbert nasceu em 18 de abril de 1947 em Salinas, Califórnia. Na verdade, o aniversário dele coincidiu com os 41 anos do terremoto de São Francisco de 1906. Agora, alguns de vocês talvez já conheçam esse momento terrível da história, mas para quem não conhece, esse terremoto teve uma magnitude impressionante de 7,9 e atingiu a costa do norte da Califórnia. As ondas fizeram a região de Eureka, na costa norte, até o Vale de Salinas, na Baía de São Francisco, tremer. O terremoto e os incêndios destruíram grande parte de São Francisco, com estimativas de vítimas entre 700 e 3.000 e quase toda a cidade arrasada. Como um simples baralho de cartas. É talvez o terremoto mais mortal dos Estados Unidos da América e um dos maiores desastres naturais do mundo. Então, compartilhando um dia com uma tragédia como essa, Herbert ficou bastante fascinado por esse terremoto, um desastre literal e apenas um aviso. Você ouvirá muito sobre terremotos, pois isso vira uma fixação para Herbert. Além disso, Herbert descobriu que seu aniversário e o dia da morte de Albert Einstein são ambos 18 de abril. Isso, por algum motivo, também o fascinava. Agora, olhando para quem era Herbert, ele teve uma criação bastante normal. Herbert era um bom aluno e se destacava nos estudos. Seu pai, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, era rígido com a família. Mas não há relatos que sugiram que Herbert tenha sido abusado pelo pai. Na verdade, a criação de Herbert foi muito estável e normal. Antes de completar 5 anos, a família dele se mudou para São Francisco. Ele se relacionava bem com colegas e professores na escola, não era excluído e chegou a ser eleito o mais provável a ter sucesso. Isso torna Herbert interessante. Ele era normal e não apresentava sinais ou problemas de comportamento comuns entre serial killers na infância. Ele amava animais, nunca foi intimidado, não era excluído, não sofreu lesão na cabeça, nem gostava de incêndios criminosos. Você entendeu? Mas havia um problema com Herbert. Logo, ele foi diagnosticado com transtorno esquizofrênico paranoide e, por causa disso, estava tendo dificuldades na escola. Mas não era nada muito sério. Isso faria as pessoas levantarem suspeitas. Seus pais realmente o internaram em diferentes instituições mentais quando ele passava por episódios, mas ele era liberado todas as vezes e considerado não perigoso para si mesmo ou para os outros. Herbert foi internado em 5 instituições mentais, incluindo um hospital estadual. Ele concluiu o ensino médio, mas nessa época, um amigo, Jim, o apresentou a substâncias ilegais. E bem, é seguro dizer que Herbert gostou muito dessa introdução, e ele abusou dessas substâncias a ponto de sua saúde mental piorar com o tempo. Para pessoas com transtornos de saúde mental, coisas assim, não é uma decisão que você deveria tomar. Provavelmente é a pior decisão que você poderia tomar. Isso foi no início dos seus 20 anos, não sabemos muito sobre o que Herbert fez após se formar na San Lorenzo Valley High School, mas sabemos disso. Em 1972, aos 25 anos, voltou a morar com os pais em Felton, Califórnia. Primeiro, cresceu ainda mais a fascinação de Herbert por terremotos e como evitar que destruam a Califórnia.
E aí, o que você acha que ele fez? Nesse ponto você pode pensar, Herbert descobriu sua paixão. Ele focou em estudos sísmicos na faculdade e dedicou-se a entender, prever e prevenir terremotos. Esse tipo de coisa, bem, não foi isso que ele fez. Herbert acreditava que a melhor forma de proteger a Califórnia de terremotos e desastres era mirar em pessoas aleatórias. Você ouviu, não? Ele realmente achava que matar pessoas afastaria terremotos, como se fosse um sacrifício. Herbert assumiu para si a responsabilidade de proteger a Califórnia e basicamente começou sua carreira criminosa depois de chegar à conclusão de que tirar a vida das pessoas impediria que terremotos acontecessem. E então ele começou justamente com o Whitey. Herbert bolou um plano para fingir problemas no motor do seu caminhão e, tragicamente, Whitey caiu nessa. Quando Whitey se aproximou de Herbert e concordou em dar uma olhada no carro dele e consertá-lo em troca de uma carona, foi aí que Herbert bolou um plano. Whitey seria sua primeira vítima. Quando Whitey estava ocupado, inclinado sob o capô, Herbert lançou um ataque contra ele. Ele disse que uma voz em sua cabeça, parecida com a do pai, afirmou que Whitey queria ser vítima de Herbert, então ele o atacou. A próxima vítima de Herbert foi Mary, a jovem que estava atrasada saindo de seu apartamento. O motivo de Herbert para escolher Mary era tão sem sentido quanto o anterior. Aparentemente, ele alucinou que, mais uma vez, uma voz em sua cabeça. O pai dele mandou que atacasse pessoas consideradas poluídas de dentro para fora, por isso ele atraiu Mary ao carro. Enquanto ela ia ao compromisso, Herbert fingiu oferecer carona, mas na verdade planejava algo pior. O ataque a Mary foi provavelmente o mais horrível, mas curiosamente, após seu assassinato, Herbert passou a frequentar regularmente a Igreja Católica de Santa Maria. O padre Henry Tommy também conhecia Herbert muito bem. Ele sempre frequentava o confessionário, mas desta vez, quando Herbert chegou, tudo seria diferente. Ele disse que o padre Henry se ofereceu como próximo sacrifício, o que foi o incentivo que precisava para atacá-lo fatalmente, em um lugar que deveria ser seguro e espiritual. O que é tão devastador e de partir o coração é que o padre Henry perdoou Herbert em seus momentos finais antes de falecer, mas Herbert não tinha terminado. Ele lembrou de seu amigo do ensino médio, Jim Giannara, que o apresentou a substâncias ilegais. Vale notar que Herbert estava limpo e sem abusos nesse período. Na visão de Herbert, Jim era culpado por ter alucinações e ouvir a voz do pai que o mandava atacar vítimas para evitar terremotos. Ele foi ao bairro onde lembrava que Jim morava e perguntou a Kathy Francis o endereço exato. Ela informou, pois era vizinha e amiga de Jim. Todos já sabem o que Herbert fez. Ele atacou fatalmente Jim, seu melhor amigo do ensino médio, e também a esposa dele. E então, do nada, Herbert decidiu que Kathy também precisava ser eliminada da história. Então, ele entrou na casa de Kathy e matou ela e seus 2 filhos. Cerca de um mês depois, em 10 de fevereiro de 1973, Herbert encontrou jovens acampando em um parque de Santa Cruz. Herbert achou que o grupo poluía a floresta acampando ilegalmente e fingiu ser guarda florestal. Ele mandou que saíssem, mas os jovens o ignoraram e seguiram com o acampamento. Isso deixou Herbert irritado e no dia seguinte ele voltou ao local, atacou os 4 e os deixou no parque. Até então, Herbert já havia cometido 12 crimes sem ser pego e começava a se sentir no topo do mundo. Ele achava que estava fazendo um favor ao mundo ao atacar pessoas e salvar a Califórnia da destruição. Por causa disso, Herbert começou a se descontrolar ainda mais. A última vítima, Fred Abby Paris, foi atacada diante de uma testemunha, o que levou a polícia a Herbert. A escolha de Fred por Herbert foi tão estranha quanto a das outras vítimas. Herbert dirigia pela rua do bairro em uma perua quando viu Fred trabalhando em seu jardim. Herbert inicialmente passou por Fred, mas voltou, parou na frente dele durante o dia e o atacou fatalmente com uma arma do carro. Os vizinhos de Fred presenciaram tudo. Antes de Herbert fugir, um deles anotou a placa do carro e chamou a polícia. Herbert foi imediatamente preso após o ataque fatal a Fred, e foi então que a polícia descobriu o restante de suas vítimas também.
Os crimes de Herbert para prevenir terremotos duraram 4 meses, enquanto o outro serial killer, Ed Kemper, também estava à solta. Um homem com quem tenho certeza de que todos nós estamos familiarizados. Herbert cruzou o caminho dele na prisão, já que Herbert estava preso. Ele e Edmund interagiram, sendo Herbert o capanga de Edmund. Eles sempre apareciam juntos como chefe grande e chefe pequeno. Era estranho, mas no final das contas. Herbert foi julgado em 30 de julho de 1973, acusado de 10 crimes. Não sei por que ele não foi acusado pelos 12, mas o julgamento focou em sua sanidade, pois ele se declarou culpado de todos os crimes. A promotoria afirmou que Herbert estava mentalmente são ao cometer os crimes, enquanto a defesa sustentava o delírio. No fim, essa teoria de isso e aquilo me fizeram agir assim. Herbert foi condenado por 2 homicídios em primeiro grau. Jim Gennara e sua esposa Joanne, além de Kathy Francis e seus filhos. Herbert foi considerado culpado de homicídio em segundo grau pelas demais vítimas. O júri entendeu que agiu por impulso e o condenou à prisão perpétua. Ele ficou preso na prisão estadual de Mule Creek, Califórnia, e desde 1980 pediu liberdade condicional 8 vezes, todas negadas. A parte mais louca é essa, pode chamar de coincidência ou como quiser. Em 21 de fevereiro de 1973, após a prisão de Herbert, que encerrou sua onda de crimes, um terremoto de magnitude 5,8 atingiu o sul da Califórnia. Não estou dizendo que as vozes do Herbert estavam certas ou que ele tinha justificativa, mas não é estranho? E só posso imaginar o que Herbert devia estar pensando. Enquanto estava na prisão, ele afirmava com convicção que só cometeu os crimes porque queria salvar a Califórnia. Ele dizia ouvir vozes em sua cabeça, especialmente a do pai, ordenando que cometesse os 12 crimes, mas é aí que tudo fica ainda mais estranho. Alguém recentemente, em 2022, Herbert finalmente faleceu aos 75 anos de idade, no dia 18 de agosto. É estranho e assustador, ele nasceu no dia 18 e era obcecado pelo desastre ocorrido nesse dia. Ele era fascinado pelo número 18 e faleceu nesse dia. Começou e terminou com 18. Ele queria salvar os californianos, mas, ao ser preso, acabou colocando-os em perigo. Novamente, não estou sugerindo que haja qualquer tipo de conexão aqui. Eu realmente acredito que foi apenas algum tipo de coincidência, mas que coincidência estranha foi essa? Na madrugada de 15 de abril de 2014, a polícia foi acionada para uma casa na 1111 Butler Crescent, em Calgary, Canadá. A casa ficava a poucos quarteirões da Universidade de Calgary. Muitas pessoas estavam do lado de fora e pareciam abaladas quando a polícia chegou. À primeira vista, a polícia sabia que as pessoas aglomeradas do lado de fora da casa eram estudantes universitários, e isso ficou claro pelo tipo de roupa que eles usavam. A polícia concluiu que havia acontecido uma festa justamente na casa em frente à qual eles estavam. Então por que foram chamados? Alguém estava causando confusão? Aconteceu algum acidente? Seriam jovens barulhentos fazendo confusão por alguma coisa? Os policiais nem imaginavam que era bem pior que isso. A polícia descobriu cerca de 30 pessoas na festa e decidiu verificar a casa para entender o problema. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram algo trágico. Apesar da escuridão, a polícia identificou 5 pessoas no chão, infelizmente imóveis. A polícia chamou, mas ninguém respondeu. Então os policiais perceberam o que realmente ocorreu naquela festa aparentemente normal. Alguém atacou 5 pessoas e tudo desmoronou. Os serviços de emergência chegaram após a polícia e assumiram a situação. Eles checaram 5 pessoas, 3 não respondiam e foram declaradas mortas no local. Eles eram Jordan Segura, Lawrence Hong e Zacharias Rathwell. Josué Hunter e Caitlin Pérez estavam quase sem vida. Tragicamente, antes de chegarem ao hospital, eles também morreram pelos ferimentos. A polícia, e todos os outros, aliás, ficaram chocados e horrorizados com o que aconteceu nessa festa. Essas 5 pessoas estavam relacionadas ao assassinato? Os ataques foram direcionados ou aleatórios? Todos eram universitários, menos Joshua, de Alberta.
As demais vítimas eram de Calgary, com idades entre 21 e 27 anos. Agora, todos se foram. As famílias deles foram notificadas dessa notícia trágica e que mudaria suas vidas, e sinceramente, ficaram em estado de choque. A polícia precisava identificar o agressor, pois temia que ele atacasse novamente e não queria que isso se repetisse. Quando a polícia chegou à casa, que já era praticamente uma casa dos horrores, não havia sinal do autor do crime. Ficou claro que ele havia fugido após cometer esse ato horrível. Além das 5 pessoas mortas na casa, não havia pistas ou vestígios que levassem a polícia ao assassino. Então, eles não tiveram escolha a não ser recorrer aos outros convidados que estavam na festa. Talvez eles tenham visto o assassino ou até mesmo o conhecessem. Se fosse o caso, pegar o assassino seria muito mais fácil. Possivelmente havia um serial killer à solta e eles não queriam o criminoso livre nas ruas. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança e reuniu uma unidade canina para capturar o agressor. Enquanto isso, policiais falaram com pessoas da festa que estavam abaladas e não sabiam de informações úteis para a polícia. Eles só sabiam que pouco depois da festa começar, tudo desmoronou. A festa começou como de costume, era só diversão e brincadeiras, e as pessoas estavam dançando e bebendo com seus amigos. Na verdade, ela foi realizada para marcar o fim do ano letivo, então todos os estudantes estavam animados para a festa. As pessoas estavam chegando, a festa estava a todo vapor. O ponto era uma típica festa universitária. Isso foi até que uma pessoa entrou pela porta da frente e, em poucos minutos, tudo mudou. Em vez de música animada, ouviam-se gritos e choros, enquanto o restante da festa corria para a porta. A porta dos fundos era a única saída para salvar suas vidas, mas a polícia percebeu um detalhe específico. O caos começou quando uma pessoa chegou à festa, e agora, ausente, isso indicava que provavelmente tinha sido convidado. Antes desse detalhe surgir, a polícia pensava que o agressor era um desconhecido que escolheu a casa de festa ao acaso, mas agora viam que estavam enganados. Era alguém familiar para esses estudantes, e talvez até para as vítimas, mas quem era essa pessoa? Bem, a polícia logo descobriria, e também encontraria essa pessoa. "40 minutos após a chegada da polícia, a unidade canina encontrou um jovem em estado desleixado. Ele estava a pé e usava um colar peculiar que se destacava, mas não era como você imagina. Não era símbolo asteca ou medalhão usado no pescoço, mas um laço de barbante e alho. Roupas e bulbos de alho estavam presos a um barbante que o jovem usava no pescoço. Sua aparência também era alarmante. Ele parecia ter acabado de passar por um massacre. Suas roupas deixavam claro para a polícia que ele era o autor das 5 vítimas na festa. Quando ele foi preso, foi revistado completamente em busca de armas perigosas e dentro dos bolsos a polícia encontrou ainda mais alho. O que estava acontecendo? Bem, a polícia perguntou sobre a grande quantidade de alho que o homem possuía e foi então que ele finalmente falou. Ele disse à polícia que carregava alho com ele para afastar zumbis. Ele foi levado para uma clínica psiquiátrica próxima ao Centro Heman de Calgary, onde foi interrogado pela polícia. Quem era esse cara? Era Matthew DeGrood, 22 anos. Ele era filho do inspetor da polícia de Calgary, Doug DeGrood, e fazia parte de uma família abastada. Quero dizer, ele não se destacava nem parecia diferente, era um cara bem normal. Ele estudava na Universidade de Calgary e planejava cursar direito após a graduação. Ele trabalhava meio período no Safeway local e era considerado um universitário comum, mas havia algo estranho em Matthew. Família e amigos notaram seu comportamento estranho semanas antes dos ataques. Os amigos notaram que ele ficou recluso, preferindo redes sociais e ouvir thrash metal pesado repetidamente. Sua banda favorita era Megadeth, e ele citava suas músicas e letras no Facebook. Seus amigos notaram que Mateus ficou muito paranoico, temendo que zumbis, vampiros e lobisomens dominassem o mundo. Depois, ele passou a postar essa obsessão nas redes sociais, tornando-se o único assunto de Mateus.
Mateus estava aos poucos se afastando da realidade e entrando em sua própria mente, que era uma bagunça. Então era assim que Mateus estava agindo algum tempo antes do crime trágico. A polícia queria saber o que ele fazia no dia dos ataques. Bem, a atividade dele nas redes sociais mostrou que, apenas algumas horas antes de ir para a festa, ele estava no Facebook e postou mais letras do Megadeth em sua página. Então, em algum momento antes dos ataques aos 5 estudantes universitários, Mateus ligou para os pais e disse que estava tendo pensamentos muito sombrios de acabar com tudo. Os pais dele ficaram muito preocupados, mas antes que pudessem agir ou perguntar a Mateus o que houve, ele desligou e foi se arrumar para a festa. Sobre a festa, ficou confirmado que Mateus foi realmente convidado. Na verdade, ele conhecia pelo menos uma pessoa lá e foi convidado. Não estava invadindo a festa, recebeu um convite. Nós não sabemos quem Mateus conhecia pessoalmente lá. Talvez fosse uma das vítimas, talvez fosse outra pessoa. O importante é que, mesmo sem ser o centro das atenções, todos na festa sabiam quem era Mateus. Mesmo que não o conhecessem, ele não era um rosto estranho. Ou tinham aulas com ele, ou já tinham tido pequenas conversas com ele no campus, mas não eram colegas próximos, amigos ou algo assim. Então, agora que a polícia tinha tudo isso às claras, eles só precisavam perguntar uma coisa para Mateus: por que ele atacou aqueles estudantes? O que aconteceu para que Mateus ferisse essas pessoas inocentes? Bem, Mateus ficou mais do que feliz em contar à polícia o que tinha acontecido naquela festa. Veja, assim que Mateus chegou à festa, usando o colar de alho e vários nos bolsos, ele se encontrou com algumas pessoas, algumas das quais eu presumo que eram provavelmente as vítimas. Ao olhar para uma das vítimas, ele já não via mais aquela pessoa. Ele viu um vampiro, então Mateus olhou para outra pessoa à sua frente, que agora era um lobisomem. Mateus estava alucinando e tinha muito medo de que essas criaturas dominassem o planeta e acabassem com a humanidade. Era por isso que ele sempre carregava alho com ele para onde fosse. Ele fazia isso para se proteger dessas criaturas de qualquer maneira. Nesse momento, Mateus entrou em modo luta ou fuga e escolheu lutar. Mas eis a questão. O alho não seria suficiente. Ele teria que atacar fisicamente essas criaturas ameaçadoras para mantê-las afastadas. Então ele foi direto para a cozinha e se armou com uma arma. Ele atacava qualquer um que considerasse ameaça à sua segurança, agindo de forma deliberada e brutal. Na verdade, ele atacava Joshua, Caitlin, Jordan, Zachariah e Lawrence, todos indefesos e inocentes. Eles não eram vampiros ou perigosos, só pessoas comuns, mas Matthew não pensava assim. Ele os via como ameaça para si e o mundo, e devia detê-los de vez. A festa rapidamente ficou perigosa, e ao perceberem a confusão e a perda de controle, as pessoas fugiram da casa e chamaram a polícia. Destaco que Mateus não escolheu essas 5 vítimas, elas apenas estavam presentes quando ele começou a ter alucinações. Infelizmente, esses 5 estudantes, que só queriam curtir a festa de fim de ano, perderam tragicamente suas vidas um após o outro. Quando Mateus parou e o caminho ficou livre, ele fugiu de casa a pé. Não sei se a arma foi achada com Mateus quando a unidade canina o encontrou ou na casa, mas isso não importa. Porque Mateus havia confessado ter atacado e ferido fatalmente essas 5 pessoas, e tudo porque sua mente achava que elas eram criaturas do submundo. Após o interrogatório perturbador com Mateus, a polícia confirmou que ele era realmente excêntrico. Ele foi acusado de 5 homicídios em primeiro grau, com julgamento marcado para 29 de maio de 2015, pouco mais de um ano após o crime mais terrível da história de Calgary. Mas o julgamento foi remarcado por algum motivo, e agora seria realizado em maio de 2016. O que era tão bizarro é que Mateus não tinha nenhuma condenação anterior ou problemas com a lei. Ele era, como eu disse antes, completamente normal. Ele foi avaliado por psiquiatras e profissionais de saúde mental, sendo diagnosticado com esquizofrenia. Ele fez avaliação psiquiátrica em 22 de maio de 2015 e foi considerado apto para julgamento. O julgamento não era sobre provar quem matou aqueles estudantes.
Definitivamente foi Mateus, mas a questão era mais sobre se ele fez isso de forma deliberada e planejou com antecedência ou se foi algum tipo de episódio. Isso levou Mateus a atacar essas pessoas. No fim, Mateus de Groot foi considerado inimputável pelos crimes. O júri aceitou que Mateus teve um episódio grave, causando alucinações e o ataque às 5 vítimas, segundo seu advogado. Ele atacou essas pessoas porque Mateus achava que eram uma ameaça à sua segurança, pois pensava que enfrentava lobisomens e vampiros. Após o veredito, foi ordenada a internação de Mateus em instituição psiquiátrica de segurança, com avaliações regulares. Mateus só seria liberado sob condições rigorosas se algum dia fosse considerado seguro retornar à sociedade. Mateus seria internado, mas em vez de cela, ficaria em instituição mental, recebendo tratamento para sua doença. Em setembro de 2018, Mateus recebeu permissão para sair desacompanhado pela Junta de Revisão de Alberta, embora eles afirmassem que ele ainda representava um risco significativo para a segurança do público. Mas se isso é verdade, por que ele foi autorizado a sair em primeiro lugar? Em dezembro de 2023, após solicitação de Mateus, a Junta de Revisão do Código Penal de Alberta recusou sua liberação. E graças a Deus por isso, porque ele ainda era considerado uma ameaça potencial ao público. E com base nas avaliações, ele ainda precisava de acompanhamento e cuidados psiquiátricos regulares. As famílias das vítimas devem ter ficado arrasadas com o veredito. Problemas de saúde mental já são graves, mas eles perderam os filhos devido a um homem em surto psicótico. Deve ter sido muito insatisfatório para as famílias das vítimas que perderam entes queridos de forma tão trágica. Mas também, com base nas evidências apresentadas, não posso dizer que discordo da decisão de colocar Mateus naquela instituição, muito claramente. Ele tinha sérios problemas mentais e simplesmente trancá-lo em uma cela de prisão não ajudaria, e na verdade, provavelmente só colocaria outras pessoas em risco. O resultado foi perturbador para as famílias, mas sinto que Mateus está onde deve estar. As famílias das vítimas, junto com a Universidade de Calgary, ainda são fortemente contra a libertação de Mateus. Na verdade, eles nunca querem que Mateus ande pelas ruas como uma pessoa livre novamente. Após o que ele fez com seus entes queridos, isso é compreensível. A Universidade de Calgary realizou, em 15 de abril de 2015, o festival You Calgary Strong, campanha de conscientização sobre solidão e saúde mental. Para homenagear as vítimas da universidade no aniversário da tragédia, o incidente foi ainda mais trágico, pois algumas estavam prestes a se formar. Após tudo, Lawrence Hong, 27, recebeu um diploma póstumamente em 2015, entregue aos pais em sua homenagem. Foram criadas bolsas de estudo em homenagem a Joshua Hunter, Jordan Segura, Lawrence e outras vítimas. Zachariah Rathwell, que era estudante do Alberta College of Art and Design, também recebeu um diploma póstumo em 2015. Esse caso é um desastre do início ao fim. Esses 5 estudantes foram arrancados de suas famílias e do mundo de repente, por um motivo que mal compreendemos. E tenho certeza de que muita gente vai me criticar nos comentários pelo que vou dizer agora, mas não consigo evitar esse sentimento. Matthew também acabou sendo uma vítima de tudo isso. Ele não foi vítima de uma pessoa em específico, mas com certeza foi vítima da própria mente. Tive familiares que sofreram com doenças mentais e alucinações semelhante ao que Matthew descreveu. Sabendo que todos eram pessoas boas e íntegras, não queriam machucar ninguém e acreditavam que o que viam e a ameaça eram reais. Não posso deixar de sentir que Matthew sentiu o mesmo. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa ao erradicar do mundo um perigo cruel. Só então percebeu que os monstros derrotados eram, na verdade, seus amigos. Mas, embora esse contexto explique o comportamento de Matthew, nunca vai justificar o mal que ele causou. Em um frio dia de dezembro de 2020, Christian Hall, de 19 anos, ligou para o 911 não para denunciar um crime, mas para pedir ajuda. Em menos de 90 minutos, policiais enviados para salvá-lo tiraram sua vida. O que ocorreu naquele dia? O viaduto da Pensilvânia tornou-se um dos crimes mais chocantes e controversos da história recente dos Estados Unidos da América.
arma de brinquedo, pedido desesperado de ajuda e decisões fatais ainda assombram a comunidade. Christian Hall nasceu em 31 de outubro de 2001 em Xangai, China. Pouco se sabe sobre seus primeiros dias no país. Sabemos que, aos 1 ano, Christian foi acolhido por uma família nos Estados Unidos. Em 2002, era a família Hall. Faye e Gareth Hall o adotaram e mudaram legalmente seu nome para Christian, como o conhecemos hoje. Não se sabe por que Christian foi colocado para adoção, mas a família Hall se mudou para Nova York e depois para Poconos, Pensilvânia, para lhe dar um lar estável e amoroso. Christian era visto como um garoto doce, nunca causou problemas. A mãe dele, Faye, amava o riso do Christian mais do que tudo e os sons engraçados que ele sempre fazia para fazer os outros rirem. Nem tudo era um mar de rosas para Christian, mesmo sendo jovem quando essa grande mudança ocorreu. Com o tempo, ele mostrou sinais de transtorno de apego reativo, mais comum em crianças adotadas ou acolhidas. Essas crianças têm dificuldade de criar vínculos saudáveis com pais ou responsáveis. Por isso, pais adotivos têm grande responsabilidade em oferecer um lar tranquilo, acolhedor e carinhoso a essas crianças. Adotar crianças pode ser difícil, não só para os pais, mas principalmente para as crianças, mesmo sem saberem da adoção. É um assunto muito interessante, sobre o qual realmente não sabemos muito, mas é muito real. Crianças com transtorno de apego reativo podem ser irritáveis, distantes, hesitar em demonstrar emoções e ter dificuldade em se vincular aos pais adotivos. Então era isso que Christian estava enfrentando agora. Mesmo que isso pareça um transtorno realmente transformador de vida, não é impossível de tratar com o cuidado, atenção e aconselhamento certos. As crianças podem superar esse transtorno agora. Conforme Christian envelhecia, começou a se comportar mal e fugir de casa, mas sempre era encontrado em poucas horas. Tenho certeza de que a família Hall ficou muito preocupada. Aos 10 anos, Christian acidentalmente incendiou um quarto vazio em um asilo ao brincar com fósforos. Felizmente, ninguém se feriu, mas o incidente levou Christian ao primeiro contato com a lei, sendo internado em uma instituição juvenil por 4 anos. Ele foi liberado após cumprir a pena, mas por fugir com frequência, violava a condicional e era mandado de volta à instituição. Esse ciclo continuou até ele fazer 18 anos em dezembro de 2020, antes do caso de hoje. Christian estava indo bem e, na verdade, estava trabalhando em um supermercado local, para ajudar a pagar a taxa de restituição por ter iniciado o incêndio naquele asilo, que totalizava $10.000. Christian frequentava a escola, fazia terapia com seu médico e tinha uma namorada, mas o relacionamento era instável. Não há indícios de que Faye e Gareth tenham negligenciado Christian. Na verdade, ocorreu o oposto. A cidade natal deles, na Pensilvânia, tinha menos de 6.000 habitantes. Numa cidade pequena, era difícil achar bons profissionais para um transtorno raro como o de apego reativo. Mas Faye e Gareth conseguiram encontrar um médico para Christian e ele fez essas sessões. Eles fizeram questão que Christian convivesse com a família, tornando-se próximo da família Hall ampliada. Eles comemoravam feriados juntos, se reuniam com frequência e as coisas iam bem, até que deixaram de ir. Tenho certeza de que todos nós lembramos do infame ano de 2020. Foi uma época difícil para todo mundo. Relatos indicam que as crises de saúde mental cresceram mais de 25% nesse período. Definitivamente não foi uma boa época para ninguém e isso durou anos até tudo voltar ao normal. Em um mundo tomado por doenças e incertezas, o estado mental de todos, inclusive Christian, desmoronava. Ele já estava vulnerável e precisava de um ambiente estável para se recuperar. Mas todo aquele ano apagou esses esforços e Christian e sua saúde mental desmoronaram. Ele estava mais ansioso e reservado, passando por muito, o que é de partir o coração. Acho que muitos se identificaram com esse sentimento na época. Mas ele só tinha 19 anos e buscava estabilidade. Apesar de Faye e Gareth serem ótimos pais e nunca fazerem Christian se sentir menos amado ou descartável, as coisas não estavam funcionando para ele.
Além disso, ele e sua namorada também passaram por um término ruim, e isso o abalou ainda mais. Como se não bastasse, o médico de Christian também teve que se mudar. Agora não havia especialista em transtorno de apego reativo na região. Mas isso não impediu Gareth e Faye. Eles continuaram tentando ao máximo procurar especialistas ou médicos, até mesmo nos arredores de onde moravam, mas eles só encontravam um beco sem saída atrás do outro. Antes de conseguirem a ajuda que Christian precisava, mais tragédias aconteceriam. Christian trabalhava em um mercado local em dezembro de 2020 e ia a pé ou de carro para o trabalho. Ele estava tirando a carteira de motorista e estudando para a prova. Um dia antes do evento trágico que destruiu a família Hall, Christian foi com a família ao aniversário da tia. Christian estava bem, mas ao voltar para casa, os pais notaram que ele ficou chateado ao falar da ex-namorada. Pelo que se sabe, Christian descobriu que a ex-namorada estava seguindo em frente e interessada em outro cara. Para Christian, isso confirmou que seu relacionamento acabou, o que o abalou profundamente. Faye e Gareth ficaram imediatamente preocupados. E eles fizeram o possível para confortar Christian, mas mesmo assim, nunca passou pela cabeça deles que Christian teria pensamentos tão sombrios como os que estava prestes a experimentar. No dia 30 de dezembro, a mãe de Chris levou Christian ao turno dele no supermercado, conforme combinado. Ela se lembra desse dia como se fosse ontem. Achava que Christian voltaria em algumas horas e que jantariam e relaxariam no sofá à noite. Mas nada poderia tê-la preparado para o quão errada ela estava. Enquanto deveria estar no trabalho, Christian se viu armado parado no viaduto da Pennsylvania Route 33 na Interstate 80. Christian não parecia bem. Antes disso, fez uma ligação, mas não para seus pais nem amigos. Ele ligou para o 911, chamou a polícia e, segundo a gravação, parecia angustiado. Ele informou ao atendente sobre uma emergência de saúde mental e a necessidade da polícia. O operador enviou patrulheiros e oficiais do Departamento de Polícia da Pensilvânia. Ao chegarem, viram Christian Hall muito perto da beira do viaduto. A polícia não precisava de confirmação, mas o homem à frente deles ia pular. Christian e os policiais estavam a cerca de 21 metros de distância. Quando um policial olhou para baixo, mandou todos se protegerem. Chris segurava algo nas mãos. Parecia uma arma. Guarde esse detalhe. Voltaremos a ele em breve. Mas os policiais estavam posicionados atrás de seus veículos e foi aí que começou um impasse de 90 minutos. Policiais da Pensilvânia tentaram convencer Christian a soltar a arma e sair da beirada. Policiais acionaram vans de resgate e equipes de emergência para salvar vidas na base da beirada, para que o impacto de uma possível queda fosse reduzido, se não evitado completamente. Mas Christian não cedeu. Ele não estava obedecendo às ordens para largar o que estava segurando. Depois de um tempo, ele foi visto andando pela passarela, ora perto dos policiais, ora na beirada. Em certo momento, Christian pôs a arma no chão, aliviando os policiais. Mas isso durou pouco porque, por algum motivo, Christian pegou a arma de novo, mesmo com os policiais ordenando e exigindo que ele não fizesse isso. Por volta das 13h38, após o impasse de 90 minutos, Christian aparentemente levantou o braço segurando a arma e foi nesse momento que os policiais puxaram o gatilho. Ele sofreu 7 ferimentos causados por policiais. Após o incidente, Christian foi levado ao hospital Lehigh Valley, em Pocono. Infelizmente, ele não pôde ser reanimado e morreu sob custódia dos policiais estaduais da Pensilvânia. Ele buscou ajuda para a saúde mental, mas não recebeu o apoio desejado. Seria diferente se o fim prematuro de Christian fosse causado por um assaltante ou desconhecido, mas eram policiais? Chamados para ajudar Christian, eles tiraram sua vida. Após a morte de Christian no hospital, a família foi avisada. Gareth e Faye foram informados sobre o ocorrido no viaduto da I-80. No início, eles devem ter pensado que era uma brincadeira. Como Christian estaria na Rota 33 da Pensilvânia, se deveria estar no trabalho. Quando Faye e Gareth viram o corpo de Christian, o garoto que sempre acolheram em casa, o mundo deles desabou.
E quando eles descobriram que as pessoas que puxaram o gatilho não eram nada menos do que policiais, tudo ficou muito pior. Eles ficaram devastados e em completo choque. O filho deles havia acabado de morrer tragicamente, e eles exigiam respostas imediatas. O que Christian fez para acabar assim? O que tinha acontecido? Bem, de acordo com a polícia, os policiais estaduais da Pensilvânia, eles disseram que Christian era uma ameaça para os oficiais e para a vida deles. Disseram que Christian estava armado nos seus momentos finais, antes da tragédia acontecer. Eles alegaram que Christian pegou a arma do chão e apontou na direção dos policiais. Isso fez os policiais agirem para se defender e proteger os colegas. A polícia analisou os registros de Christian e descobriu que, antes de ligar para o 911, ele postou no Snapchat uma foto do viaduto com a legenda: "Quem sentiria minha falta?". Isso parte o coração porque esse garoto realmente precisava de ajuda. A polícia estadual disse que Christian tentou apontar a arma para os policiais, mas naquele momento era a palavra deles contra a de todos. Mas houve uma coisa que veio à tona cerca de 2 meses após a morte de Christian. O vídeo de todo o confronto, incluindo o momento que levou Christian a perder a vida. O vídeo foi borrado por razões óbvias. Apesar de não mostrar Christian apontando a arma para os policiais, a polícia afirmou que foi isso que ocorreu. Durante os 90 minutos, os policiais tentam convencer Christian a sair da beirada. Ao descobrirem que ele está armado, os policiais se protegem atrás dos veículos, mas as negociações seguem. Lembra que o Christian largou a arma naquele momento? Bem, durante esse tempo, ele supostamente foi visto fumando algo que, segundo um dos policiais, seria uma substância ilegal. Quem presenciou o confronto e a morte de Christian, ele recordou que, nos últimos momentos, Christian apontou para a própria cabeça. E então, ele puxou algo que parecia uma arma da cintura da calça, e em seguida, rapidamente apontou essa arma na direção dos policiais. Nesse momento, o cabo levanta a arma e 3 disparos ecoam, mas todos parecem errar Christian. Também aqui surgiram inconsistências entre os policiais e suas versões dos fatos. Em outro vídeo divulgado pelo promotor, um policial afirmou que o ocorrido foi diferente e que Christian nunca apontou a arma para os policiais. Esse policial disse que, após os 3 primeiros tiros do cabo, Christian dobrou os braços a 90 graus e levantou a arma para o lado. Esse ângulo e posição fariam a arma apontar para o céu, não para os policiais. Então dá para perceber que havia algo errado. O que os policiais diziam era contraditório. Michael Mancuso, promotor assistente, afirmou que Christian foi uma ameaça imediata ao descobrirem que estava armado. Bem, foi aí que mais coisas surgiram, deixando todos com um gosto amargo. Primeiro, vamos falar sobre a suposta arma que Christian portava. Não era uma arma real, mas sim de brinquedo ou chumbinho, segundo fontes. Veja só. Um dos policiais no local era negociador de crises há 15 anos. Isso é muita experiência. Outro policial era especialista em crises e tinha mestrado em aconselhamento e psicologia clínica da saúde. O policial mais graduado era um cabo com mais de 20 anos de experiência, que atirou 3 vezes após Christian pegar a arma novamente. Não importa se era um brinquedo, arma de chumbinho ou outra coisa. O que Christian segurava era irrelevante, porque outras evidências provariam que as histórias deles talvez não fossem totalmente verdadeiras. Nove meses após o primeiro vídeo da tragédia da I-80, surgiu outro, sem cortes nem desfoque. Lembra como o primeiro estava todo desfocado e não dava para entender direito o que realmente aconteceu aqui? Pois é, a nova versão mostrava o evento inteiro, completo. Exibia os minutos finais daquele dia fatídico no viaduto, sem relação com o que a polícia declarou. O vídeo foi divulgado após pressão dos advogados da família Hall sobre a polícia da Pensilvânia. As imagens foram mantidas em sigilo inicialmente, até que os advogados da família Hall se manifestaram e ameaçaram tomar medidas legais contra as pessoas e o departamento envolvidos. Isso levou o departamento de polícia a divulgar o vídeo. Após o vídeo surgir, um novo fato ocorreu e ninguém mais acreditava nos policiais.
O vídeo estava sem desfoque e era obviamente muito traumatizante de assistir. Agora, foi bom que o vídeo tenha sido divulgado porque finalmente não havia mais o ele disse. Ela disse que estava tudo claro como o dia, mas também é algo muito traumático, porque são os últimos momentos de Christian capturados em vídeo. Ninguém precisa ver isso. O que tinha no vídeo, afinal? Os patrulheiros estaduais basearam seu caso e ações no fato de Christian apontar uma arma que parecia um brinquedo para eles. Por isso, os patrulheiros atiraram em Christian, que morreu por supostamente ameaçar a segurança dos policiais. Bem, nesse novo vídeo sem cortes, mostra que Christian, na verdade, nunca apontou para os patrulheiros, de nenhuma maneira, forma ou aspecto. Os braços dele, incluindo o que segurava o brinquedo, estavam levantados acima da cabeça. E não só isso, as mãos dele ficaram erguidas por um total de 14 segundos. Tragicamente, Christian foi abordado pelos patrulheiros enquanto ainda estava com as mãos para o alto. Ele nunca fez nenhum movimento que pudesse ser interpretado como ameaçador. O brinquedo sempre estava apontado para o céu, nunca para os patrulheiros, enquanto Christian mantinha a postura de rendição. Ele manteve essa postura por 14 segundos, o que sinceramente é tempo suficiente para profissionais experientes como os patrulheiros entenderem que deveriam segurar o fogo. Agora, é diferente quando um civil ou inexperiente confunde essa postura, mas esses patrulheiros são profissionais experientes. Eles são treinados para decidir rápido sob pressão e evitar ao máximo danos ao público. Agora você também pode argumentar que talvez os patrulheiros tenham atirado em Christian por engano. Seria compreensível se tivesse sido um disparo, mas foram 7 ou 8. Christian não ameaçava ninguém em seus últimos momentos. Ele devia estar confuso, assustado, vulnerável e em uma situação tensa. Quero ressaltar como os policiais persuadiram Christian de forma nada educada. Eles gritavam com Christian e eram autoritários. Agora, entendo que era uma situação estressante. Se os policiais não sabiam lidar com alguém vulnerável pensando em suicídio, deveriam ter chamado um negociador melhor. Porque começaram a gritar e exigir dele logo de início? Não se negocia assim com alguém potencialmente violento. Isso só o assusta e pode torná-lo ainda mais agressivo. Não estou dizendo que Christian era violento, só que mesmo se fosse, não é assim que se lida com isso. Mas certamente, sem dúvida, alguém que te liga, implora por ajuda e admite que está passando por uma crise mental. Essa não é a atitude certa. Lembro de várias negociações de crise com pessoas perigosas, e até elas tiveram negociadores melhores e mais educados que Christian. Fica claro ao ver essas imagens que as coisas nunca terminariam bem para Christian. Então, após tudo isso, foi realizada uma investigação e no final, a perda da vida de Chris foi considerada justificada. Mas isso foi antes do vídeo completo ser divulgado. É bizarro pensar que alguém responsável por fazer cumprir a lei está justificando bem essa tragédia. Após a revelação, a família Hall entrou com processo federal por morte injusta em abril de 2022, representada pelo advogado Benjamin Crump. A família Hall processou policiais estaduais, incluindo o comissário Roberto Evanchik, e promotores que lideraram e defenderam a investigação, alegando que justificaram suas ações. O processo se baseia no vídeo bruto do incidente e em um possível comando dado por um policial ao fundo. Quem pode ser ouvido incentivando os outros policiais a atirar em Christian se ele não recuar? Isso foi dito quando Christian insistia em não largar a arma de chumbinho, confundida com uma arma real. Sem novidades recentes no processo, a família cobra investigação independente para punir policiais e demais envolvidos na morte do filho. Enquanto aguardam a justiça, Gareth e Faye Hall fizeram várias vigílias para lembrar e homenagear o filho e buscar justiça. Não só por Christian, mas também por outras pessoas que foram vítimas de violência policial. Faye e Gareth sentem muita falta do filho. Faye ainda deixa a jaqueta de Christian na cadeira da mesa de jantar. Cartões de aniversário, Natal e presentes de Christian são tudo que Faye e Gareth têm dos pais. Enquanto relembram, os pertences de Christian seguem intocados na casa da família Hall, Faye e Gareth. Eles não conseguem tirar ou guardar nada, pois foi assim que Christian usou esses objetos antes de deixá-los para sempre.
É triste pensar no que Faye e Gareth enfrentaram todos esses anos. O filho deles pediu ajuda e até chamou a polícia, seja para sair desse buraco escuro ou outro motivo. Esse debate fica para outro dia. Mas o que é inegável é que a polícia deveria ter lidado melhor com a situação. Christian não merecia ter sua vida tirada dessa forma, e depois ainda chamarem isso de justificado. Isso não é nada menos do que um tapa na cara da família de Christian. Você pode debater o dia todo se foi justificado, mas Christian nunca apontou uma arma para os policiais. Ele estava com medo, apenas tentou obedecer às ordens, mas ainda assim tiraram sua vida. Eu não consigo nem imaginar o choque que Christian deve ter sentido naquele momento. Ter que recorrer ao 911 logo para essas pessoas, em meio a uma crise de saúde mental. Só para aparecerem, gritarem e sacarem as armas. Espero que Faye e Gareth consigam vencer essa difícil luta por justiça. Numa noite tranquila de maio de 2013, uma mulher pagou o aluguel e se preparou para dormir. Ela foi flagrada por uma câmera, calma e sozinha, mas pela manhã desapareceu sem deixar rastros. O que veio depois foi um caso arrepiante de confiança traída, segredos à mostra e uma verdade ainda mais sombria do que se imaginava. Mirabel Ramos era uma garota muito determinada e inteligente. Ela sonhava em trabalhar na polícia um dia. Mirabel também era muito maternal e cuidava dos irmãos, pois sua mãe tinha 2 empregos. No ensino médio, Mirabel foi segurança em um supermercado local, o que aumentou ainda mais sua paixão por seguir carreira na polícia. Após se formar no ensino médio, Mirabel entrou para o Exército dos Estados Unidos da América em 2001 e foi enviada para o Iraque devido aos acontecimentos daquela época. Mirabel fez 2 missões de combate e foi dispensada com honra em 2008, mas Mirabel não tinha terminado. O sonho dela de se tornar policial ainda estava em primeiro plano. Após sair do exército, Mirabel ingressou na Universidade Estadual da Califórnia, em Fullerton, para estudar justiça criminal. Ela também conseguiu um apartamento perto do campus, no condado de Orange, mas naquela época a mãe dela adoeceu tragicamente e Mirabel assumiu a responsabilidade, foi morar com a mãe e cuidou dela. Cerca de 1 ano depois, a mãe dela faleceu. Após a perda, Mirabel percebeu que não podia pagar o aluguel sozinha e precisava de um colega de quarto. Primeiro, ela perguntou à irmã Lúcia, que já morava com o filho e não queria se mudar sem necessidade. Então, Mirabel foi para a internet, em especial o Craigslist, e colocou um anúncio procurando um colega de quarto, como tantas pessoas fazem. Mirabel logo conheceu Kwang Choi Joy, ou Casey Joy, que parecia ser a escolha perfeita. Ele era tranquilo, se dava bem com todos e tinha cerca de 50 anos. Ele e seu York de 10 libras buscavam um lugar para ficar. Enquanto Casey buscava emprego, Mirabel e Lucy ajudaram-na a escolher um colega de quarto, optando por Casey no final. Os 3 se reuniram apenas para se conhecer. Mirabel parecia ter achado o colega de quarto ideal, então tudo estava resolvido. Mirabel e Casey viraram colegas de quarto e tudo foi tranquilo. Casey não era irritante, nem se preocupava demais, sendo praticamente o colega de quarto perfeito para Mirabel. Mirabel e Casey, que moravam juntos, viraram bons amigos, passavam tempo no apartamento, jantavam, passeavam com os cachorros e saíam juntos com frequência. Eles eram colegas de quarto que viraram grandes amigos, mas a felicidade de Mirabel foi breve, pois um dia, sem aviso, ela desapareceu. Em 3 de maio de 2013, os familiares de Mirabel lotavam seu celular de mensagens. Casey ligou para Lucy, irmã de Mirabel, perguntando se ela tinha visto a irmã. No início, Lucy não achou estranho. Quando Mirabel não atendeu o telefone e faltou a compromissos importantes, como o evento de veteranos onde discursaria, todos ficaram preocupados. Ela também não apareceu para as aulas, o que era totalmente fora do comum para Mirabel. Onde ela estava? Segundo Cassé, o carro de Mirabel permanecia no apartamento, tudo trancado e o ambiente parecia estranho e misterioso. Lucy e uma prima de Mirabel visitaram seu apartamento, que era como Casey descreveu, e ouviram um cachorro latindo dentro. A polícia foi chamada e Mirabel Ramos finalmente considerada desaparecida.
Ao entrar no apartamento, foram direto ao quarto de Mirabel. Embora tudo parecesse normal, a cama estava bagunçada e faltava uma fronha, o que chamou a atenção de Lucy, pois Mirabel serviu no exército. Ela era rigorosa com a arrumação e sempre fazia a cama pela manhã, então era estranho ver diferente. Bem, foi aí que a polícia entrou no caso, porque isso não era nada normal. A polícia queria descobrir o que Mirabel estava fazendo na noite antes de desaparecer. A polícia descobriu primeiro que Mirabel tinha um namorado na época, chamado Paulo Lopes, então decidiram chamá-lo para responder algumas perguntas também. A polícia analisou as câmeras de segurança e logo encontrou o possível último registro de Mirabel. Um dia antes de desaparecer, ela foi vista no escritório do gerente deixando o aluguel. Ela colocou em uma caixinha de madeira. Ela vestia regata e calça de moletom, parecia sem planos para o dia e depois presumiu-se que iria para casa descansar. Ninguém suspeito a seguia e Mirabel parecia calma, sem medo. Mas se fosse o caso, para onde ela teria ido? A polícia já estava com Paul, namorado dela, e fez perguntas incomuns sobre o relacionamento dele com Mirabel. Paul afirmou que ele e Mirabel não eram exclusivos. Eles estavam saindo juntos, mas também estavam saindo com outras pessoas. O relacionamento deles era recente, então ainda não tinham se comprometido. Quando a polícia verificou onde Paul estava na última vez em que Mirabel foi vista, ele estava no trabalho e isso foi confirmado. Além disso, Paul também não demonstrou nenhum comportamento estranho. Ele estava preocupado com Mirabel, cooperou com a polícia e disse que falou com ela pela última vez por telefone em 2 de maio. Mas Paul falou algo que levou a polícia a suspeitar de outra direção. Ele suspeitava muito de Cassé, colega de quarto de Mirabel, e quem relatou seu sumiço. Para todos, Cassé era a colega perfeita. Mas vamos dizer que essa imagem logo seria bastante alterada porque Cassé definitivamente não era uma colega de quarto exemplar. Mirabel e Cassé enfrentaram muitos problemas como colegas de quarto, embora Mirabel achasse ter encontrado um tesouro ao conhecer Cassé no Craigslist. No início, as coisas iam bem. Cassé era um cara solitário, sem amigos, e Lucy e Mirabel sentiam pena dele. Então eles começaram a incluí-lo nos eventos de família como uma forma de ajudar a combater a solidão dele. Eles nunca poderiam imaginar que as coisas tomariam esse rumo, porém, porque aos olhos de Cassé, Mirabel era o amor da vida dele. Ele se apaixonou por ela instantaneamente. Ele se apaixonou tão rápido e intensamente que não conseguia pensar direito. No início, ele só queria um colega de quarto, mas logo achou que encontrou o amor da vida. Cassé falou com Lucy por telefone e declarou amor por Mirabel. Ele disse que queria casar com ela e formar uma família. Lucy ficou muito desconfortável, embora gostasse de Cassé. Mas nunca na vida dela ela o viu como um potencial cunhado. Lucy ainda ligou para Mirabel depois e contou tudo. Dizer que Mirabel ficou chocada é pouco, pois nunca viu Cassé assim. Ela realmente achava que ela e Cassé eram apenas bons amigos. Só isso. Era uma clássica situação de friendzone. Quando Mirabel procurou Cassé e o recusou educadamente, ele não discutiu, mas fez um plano. Ele achou que precisava se esforçar mais para conquistar Mirabel, que se ele apenas tentasse mais, poderia se tornar o homem que Mirabel queria que ele fosse. Então tudo daria certo, e ele e Mirabel viveriam felizes para sempre. Então Cassé começou a mudar sua aparência, passou a malhar mais. Ele comprou roupas estilosas, fez tatuagem para parecer mais masculino e também cirurgia plástica no rosto, gastando quase $10.000. Basicamente, ele estava tentando se transformar naquilo que achava que Mirabel gostaria. Ele passou a dar presentes caros para Mirabel e prometeu levá-la em um cruzeiro nas férias. Ficava claro que Casey estava perdendo o controle. Ele era apaixonado por uma mulher que não tinha nenhum interesse nele. De início partiu o coração, mas logo ficou assustador. Agora, fazer algumas mudanças pela pessoa que você ama, isso é incrível. Sempre dizem para não mudar por ninguém e viver sua verdade, mas isso é besteira. O amor verdadeiro envolve compromisso, mudança e buscar ser melhor, não só por você, mas também pela pessoa amada.
É incrível ver pessoas mudando para serem melhores para quem amam. Isso só é incrível quando o amor é recíproco, mas não era o caso de Casey e Mirabel. Ele praticamente forçava Mirabel a gostar dele. E acho que dá para dizer com segurança que isso não estava funcionando. Mirabel não gostava de Casey assim, independentemente das tatuagens, do tipo de calça ou dos presentes que ele lhe dava. Além disso, Mirabel namorava Paul, então não queria que ficasse estranho. Ela só queria que Casey fosse um bom colega e cumprisse sua parte no acordo. Casey nem era um bom colega de quarto, pois não pagava o aluguel. Ele gastava milhares de dólares com cirurgia plástica e tatuagens, mas não tinha dinheiro para o aluguel. Por isso, as tensões cresceram e Mirabel passou de gostar de Casey como colega a desprezá-lo por não pagar o aluguel. Mirabel ligou para Paulo durante uma discussão com Casey e a ligação estava no viva voz. Mirabel estava irritada com Casey e repetia para Paulo que bastava, que iria expulsá-la. Mirabel pressionava Casey nas últimas semanas para arrumar as coisas e sair se não pagasse o aluguel. Paulo se ofereceu para ajudar Mirabel se Casey causasse problemas, mas ela recusou, dizendo que resolveria sozinha. E foi basicamente assim que a ligação terminou, então a polícia descobriu outro detalhe arrepiante. Foi uma ligação feita para o 190 cerca de 2 semanas antes de Mirabel desaparecer, e a ligação foi feita por ninguém menos que Mirabel. E na ligação, dá para perceber que ela está assustada e angustiada. E para ser direto, Mirabel estava com medo de sua colega de quarto, Casey, e queria que toda a ocorrência fosse registrada. Durante essa ligação, Mirabel explicou que estava cansada de sua colega de quarto e que tinha medo dele. Presume-se que, nessa discussão, Casey fez ou disse algo que deixou Mirabel nervosa e assustada, levando-a a pensar em se defender machucando Casey. Se isso não é um alerta, não sei o que é. Mirabel vinha tendo problemas com Casey, sendo muito persuasivo com ela, então ela fez essa ligação muito perturbadora e agora ela desapareceu. A polícia ficou chocada com o desfecho, algo inimaginável para eles. A pessoa que denunciou o desaparecimento do colega de quarto, fingindo preocupação, já tinha um histórico ruim com ele. A polícia chamou o caso para interrogatório e iniciou investigações. A polícia descobriu que Casey alegou ter se mudado da Califórnia para o Tennessee para procurar trabalho e que não tinha vida social nem amigos. Tudo o que ele disse sobre ser tranquilo e fazer amizade com todos no Craigslist era mentira, e Mirabel acreditou. Após a morte dos pais, Casey perdeu o controle da própria vida e tinha má relação com os irmãos. Ele tinha um temperamento horrível e se irritava com qualquer inconveniente. Casey estava tão descontrolado que a irmã precisou pedir uma ordem de restrição. Isso já era de surpreender, mas ele também teve outros problemas com a lei. Em 1986, Casey foi acusado de agressão e em 2011 preso por suspeita de dirigir alcoolizado. Isso já era motivo para interrogar Casey e logo a polícia notou algo estranho: os braços dela. Eles tinham ferimentos retos, limpos e muitos. A polícia logo perguntou sobre eles e Casey explicou. Ele mudou sua história e disse que se machucou tentando salvar o cachorro de um arbusto espinhoso durante uma caminhada. Depois, ele disse aos detetives que se machucou em um incidente de pesca, quando seus braços ficaram presos na linha. Durante a entrevista, Casey estava calmo e até riu às vezes. Ele continuava reiterando o fato de que se importava muito com Mirabelle, que ela era a vida dele e que ele não hesitaria em dar a própria vida pela dela. Ele disse isso do nada, sem relação com a pergunta. Foi realmente bizarro. Ele também mencionou não pagar o aluguel em dia, e isso porque ele tinha acabado de perder o emprego. Na verdade, ele disse à polícia que Mirabel estava bêbada na noite de sexta-feira passada, antes de desaparecer, e que ela estava agindo de forma muito agressiva. Casey contou à polícia que tentou acalmá-la, mas isso causou uma grande discussão. Ela só queria que ele saísse de sua casa no dia seguinte. Ela ainda teria ameaçado Casey dizendo estar armada e que não o achava atraente, algo bastante específico. Além disso, Casey permitiu à polícia coletar seu DNA, fotografar ferimentos e entregou voluntariamente celular e laptop para testes.
Mas não seria o laptop de Casey que levaria à sua ruína, e sim a própria boca dele. Agora que Casey estava sem celular ou laptop, ele passou a ir à biblioteca local para postar no Yelp e criou uma conta com foto dele e Mirabel em uma noite. Ele se mantinha atualizado com as últimas notícias e as pessoas comentavam sobre os desdobramentos do caso. A família de Mirabel divulgou o desaparecimento dela até no Yelp, buscando alcançar o maior número de pessoas e obter informações. E de fato, isso agitou as conversas. As pessoas começaram a lançar teorias, falando sobre o que poderia ter acontecido com Mirabel e tudo mais relacionado ao caso. Casey também entrou no fórum e comentou sobre o desaparecimento de Mirabel, dizendo algumas coisas estranhas logo de início. Ele ficou falando sem parar sobre como Mirabel era a única para ele, o quanto sentia falta dela, como ela era toda a vida dele e que ela era a única beneficiária da apólice de seguro de vida dele, no valor de $100 mil. Aposto que você não esperava por essa, mas as pessoas no Yelp, sendo mais espertas e perspicazes do que Casey, perceberam isso bem rápido. Eles quase imediatamente perceberam que Casey estava falando sobre Mirabel no passado, enquanto todo mundo, como os entes queridos de Mirabel e até mesmo estranhos, não faziam isso. Casey se defendeu rapidamente e riu, explicando que inglês não era sua primeira língua. E então, nos comentários seguintes, ele fez questão de se referir a Mirabel no presente. Ele também estava falando sobre o que a polícia conversou com ele e como os pertences dele estavam sob posse deles. Esse cara estava realmente expondo tudo, sem limites, nada, simplesmente aberto para o mundo ver. Foi simplesmente estranho. Limpar seu nome quando está sendo suspeito é uma coisa, mas o que Casey fazia incomodava todos e parecia muito suspeito. Agora, a polícia sabia que ele e Mirabel brigavam pelo aluguel e que Casey fora rejeitado por ela. Várias vezes, o motivo era claro como o dia, mas eles só precisavam daquela única prova que explicasse o envolvimento de Casey no que quer que tenha acontecido com Mirabel. E logo, eles encontraram algo. Como você sabe, Casey não estava com seu laptop nem com o celular, pois ambos estavam sob posse da polícia. Bem, isso deixou Casey com apenas uma opção, a biblioteca local. Casey era visto com frequência na biblioteca usando o computador, onde fez pesquisas perturbadoras. A polícia já rastreava Casey e resolveu grampear seu computador. Em bibliotecas públicas, funcionários apagam o histórico do computador antes de entregá-lo ao próximo usuário. Desta vez, a polícia pediu que Casey usasse um computador específico da biblioteca, ou seja, o computador grampeado. Esse ajuste permitiu que policiais vissem a tela do computador de Casey em tempo real, sem serem notados. É parecido com compartilhar a tela e ver alguém trabalhando no computador em reuniões digitais. A polícia realizava um trabalho disfarçado, secreto e sorrateiro. Na época, a família de Mirabel organizava uma caminhada de conscientização em sua homenagem no Peters Canyon, em Tustin. Casey acessou o computador e, no início, tudo estava normal. Casey acessou as redes sociais, buscou empregos e se candidatou a um, mas depois a polícia percebeu algo estranho. Casey acessou a página do Facebook feita para Mirabel, onde eram postadas todas as atualizações e eventos sobre seu desaparecimento. Casey ficou muito tempo naquela página do Facebook. Ele estava passando por cada postagem, provavelmente verificando como o caso estava se desenrolando, e foi então que ele se deparou com a caminhada de conscientização no Canyon do Pedro. Vale lembrar que a polícia está verificando tudo isso em tempo real. Bem, Casey abriu outra aba e nela fez uma busca muito perturbadora. Para isso, PG. Casey pesquisou sobre a linha do tempo da decomposição. Ele claramente calculava algo, mas o quê? A polícia ficou chocada com essa busca, e como vocês já sabem, as coisas provavelmente não iam terminar bem. Casey fechou as abas, mas reabriu o Google Maps, e lá estava. Ele moveu o mapa até o local da caminhada, e depois de um tempo, para uma área remota. A polícia ficou perturbada ao ver aquilo. Por que Casey fez isso? O que havia naquele lugar? Sem esperar, formaram uma equipe e foram direto ao local que Casey via no computador.
Antes era Silverado Canyon, um lugar perto de Santiago Canyon e da Jackson Ranch Road, e ficava próximo ao local onde a caminhada estava sendo realizada. A polícia vasculhou a área e, de fato, depois de procurar um pouco, eles encontraram o que parecia ser terra remexida ou cavada. A polícia estava sinceramente temendo o próximo passo, mas se precisavam resolver o desaparecimento de Mirabel, essa era a única chance deles. Então eles começaram a cavar e, em pouco tempo, encontraram algo, um corpo. Infelizmente, após desenterrar os restos mortais que a polícia havia acabado de encontrar, eles foram identificados como Mirabelle Ramos por meio de uma tatuagem em suas costas. O problema era que estávamos em maio, na Califórnia, com temperaturas escaldantes. Por isso, os legistas não puderam determinar a causa da morte de Mirabelle. Mas foi estimado que ela perdeu a vida na mesma noite em que foi vista pela última vez. A polícia chamou Casey para outro interrogatório, agora convicta de que ele era o suspeito certo, e o pressionou com perguntas. Agora, Casey não sorria mais. Ele não gostou da mudança de atitude nem da pressão policial e parou de cooperar. Ele pediu para ir embora e foi, até ser preso por acusações de assassinato e trazido de volta para a delegacia pouco tempo depois. Curiosamente, quando Casey foi preso, ele usava as plaquetas militares de Mirabel, que ela usava sempre e agora estavam com ele. Os olhos do investigador se arregalaram com a cena perturbadora. Mesmo algemado, Casey negava envolvimento no caso Mirabel. Ele era considerado um caso perdido. Restava aos detetives criar uma linha do tempo do ocorrido. Eles acreditam que depois que Mirabel foi vista deixando o aluguel no escritório do gerente por volta das 22h30, ela estava de pijama e voltou para casa, onde Casey ainda estava. Acredita-se que a discussão sobre o aluguel recomeçou. Em vez de deixar Casey sair no fim do mês, Mirabel queria que ele fosse embora no dia seguinte. Com esse ultimato, Casey sentiu uma raiva crescente. Primeiro, Mirabel o rejeitou e agora o expulsava de casa. A polícia acredita que, enquanto Mirabel dormia, Casey executou seu plano maligno. Nós não sabemos o que ele fez, mas no final, Mirabel, que era mais do que capaz de se proteger de um ataque comum, não conseguiu se salvar. Casey enterrou o corpo dela em uma cova rasa no Silverado Canyon e depois foi ao local onde Mirabel foi achada. Havia arame farpado, então os ferimentos nos braços de Casey e nas mãos e dedos de Mirabel podem ter sido causados por ele durante a luta em casa. Apesar de não haver evidências de DNA ligando Casey ao crime, o caso para condená-lo pelo assassinato de Mirabel era forte. Por exemplo, se ele não cometeu o crime, como sabia onde estava o corpo dela? No final, Casey foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 15 anos. Ele manteve sua inocência até o fim, escreveu cartas ao júri pedindo novo julgamento, mas a condenação não mudou. Esse foi um caso tão trágico. Pensar que Mirabel, veterano experiente do exército e habilidoso em combate, foi eliminado por alguém ainda mais obcecado. Zeb Quinn, de Asheville, Carolina do Norte, era conhecido como um jovem gentil e tímido. Zeb trabalhava no departamento de eletrônicos do Walmart local e, na época, também estava matriculado no programa Reserve Officers Training Corps. Zeb, com 18 anos na época, economizava para comprar um carro novo em 2 de janeiro de 2000 e passava o dia normalmente. Durante o turno no Walmart, ele planejava sair com o amigo Robert Owens após o trabalho e ir a Leicester, Carolina do Norte, ver um carro novo. Parecia acessível, e o próprio Robert contou ao Zeb sobre a proposta, então já era um plano. Zeb e Robert iam de carro para Leicester. Após o trabalho, num domingo às 21h, Zeb encontrou Robert no estacionamento do Walmart. Como seria uma viagem razoável, os dois pararam em um posto de gasolina local e compraram lanches e bebidas para a estrada. Zeb apareceu nas câmeras do posto de gasolina às 21h15. Tragicamente, essa foi a última vez que Zeb foi visto. Agora, uma coisa que quero destacar é que Zeb e Robert estavam dirigindo separadamente para Leicester. Eles não estavam no mesmo carro, e isso se torna importante mais tarde. Após a parada na loja de conveniência do posto, Zeb e Robert voltaram à estrada, com Robert à frente.
Robert viu pelo retrovisor que Zeb pediu para ele parar no acostamento. Ele parou, saiu do carro e perguntou a Zeb o que havia de errado. Robert percebeu como Zeb estava agitado e fez o que parecia mais óbvio. Ele perguntou a Zeb o que houve e Zeb disse a Robert que recebeu um bip de alguém que ele não conhecia. E que ele precisava fazer uma ligação em um telefone público imediatamente. Então foi isso que Zeb fez. Ele foi até um telefone público próximo e, enquanto isso, Robert esperava por ele perto dos carros. Quando Zeb voltou, Robert notou que ele estava ainda mais agitado que antes. Zeb de repente quis cancelar tudo e apenas voltar para a cidade. Zeb com tanta pressa saiu rápido e raspou a traseira do caminhão de Robert. Relatórios indicam que Robert foi ao hospital naquela noite com lesão na cabeça e costelas fraturadas. O acidente com Zeb, porém, dificilmente foi grave. Sim, houve danos em ambos os carros, mas nada grave, a ponto de Robert ter que ir ao hospital para ser tratado de lesões que pareciam bastante graves. Robert, na verdade, afirmou depois que sofreu essas lesões em outro acidente de carro separado. Também foi descoberto que Robert tirou folga do trabalho no dia seguinte. Zeb saiu em alta velocidade durante a noite, mas o que era realmente alarmante é que Zeb nunca mais foi visto. Zeb foi visto pela última vez naquele posto de gasolina e ele estava com Robert. Agora ele sumiu e Robert apareceu com ferimentos misteriosos, dizendo que foram causados por outro acidente de carro. Estranho. Denise, mãe de Zeb, ligou para o pager dele o dia todo, mas não conseguiu contato porque ele não estava em casa. Isso foi no início dos anos 2000 e a única forma de Zeb e sua família e amigos se comunicarem era através de pager, telefones públicos e linhas fixas. Denise esperou por muito tempo e, no dia seguinte, que era uma segunda-feira, ela registrou o desaparecimento de seu filho de 18 anos. A polícia suspeitou primeiro de Robert Owens, última pessoa a ver Zeb vivo e que estava gravemente ferido. Mesmo com o carro quase intacto, pareceria que Robert sofreu um grave acidente ou uma briga séria para ter esses ferimentos. Mas mesmo que a polícia o considerasse suspeito, Robert sempre manteve sua inocência e, por enquanto, também não havia nenhuma prova concreta contra Robert. A polícia descobriu algo que tornou a história mais intrigante. Zeb tinha um relacionamento recente com Misty Taylor. Esse é o detalhe. Misty já estava em um novo relacionamento com Wesley Smith e, segundo fontes, agora tinha um bebê com ele. Wesley era muito violento com Misty e, ao descobrir que ela conversava com outro homem, ficou furioso. Por isso, Misty escondeu seu relacionamento com Zeb. Para ser sincero, Zeb estava extremamente preocupado com Misty, tinha medo de que Wesley a machucasse e até chegou a expressar suas preocupações para a família. A polícia resolveu conversar com Misty e Wesley, achando que poderiam saber algo sobre Zeb, mas o casal não ajudou nas investigações. Misty negou qualquer relação com Zeb, e assim como Wesley, afirmou não ter envolvimento com seu desaparecimento. De novo, muito estranho. Talvez Misty quisesse esconder de Wesley que ainda falava com Zeb, mas não sabemos ao certo. Provavelmente teria sido mais seguro para a polícia falar com Misty em particular, mas eles agiram diferente. E foi assim que tudo aconteceu, sem nada a fazer agora. Enquanto isso, a polícia analisou a estranha mensagem de pager recebida por Zeb. Revelou-se que Ina Ustich, tia de Zeb, enviou a mensagem no pager para ele. Foi estranho, pois Ina era distante e a família Quinn quase não tinha contato com ela. Também não ajudou a polícia quando contataram a Ina, que negou ter enviado a mensagem para Zeb. Ela disse à polícia que estava jantando naquele momento com uma amiga chamada Tamara, que na verdade era a mãe da Misty. Ela contou à polícia que Misty e Wesley também estavam lá com ela. Mundo pequeno, né? Mas falando em mensagens e ligações estranhas. Um dia após o sumiço de Zeb, alguém ligou para o Walmart, onde ele trabalhava, dizendo ser ele. Ele avisou ao funcionário por telefone que estava doente e faltaria alguns dias. A funcionária sabia que o Zeb não tinha aquela voz, pois trabalhava com ele diariamente. Quem ligou dizendo ser o Zeb não soava como ele. Em 6 de janeiro de 2000, 4 dias após o sumiço de Zeb, a polícia foi avisada sobre um carro abandonado no estacionamento de um restaurante perto de um hospital.
Era um Mazda Protégé, e não sei se já te contei isso, mas o Zeb tinha exatamente esse mesmo carro. A polícia notou que os faróis do carro estavam acesos e havia um desenho de lábios com pontos de exclamação em batom no vidro traseiro. E quando os policiais olharam dentro do carro, ficaram surpresos ao encontrar, de todas as coisas, um filhote de cachorro. Felizmente, ele sobreviveu e foi adotado por um dos policiais junto com o filhote. Um cartão-chave de hotel de plástico, garrafas de bebida e uma jaqueta que não pertencia a Zeb foram encontrados dentro do carro. Depois, um casal chamou a polícia ao encontrar o carro de Zeb e disse ter visto uma mulher dirigindo-o no centro de Asheville. E eles foram chamados para ajudar a fazer um retrato falado. A mulher no retrato falado tinha uma semelhança impressionante com ninguém menos que Misty Taylor. A mulher, que aparentemente não teve envolvimento no desaparecimento de Zeb e, mesmo assim, mantinha um relacionamento secreto com ele. Estranho! Apesar da investigação ativa da polícia em Leeds, nada incriminador foi achado sobre Misty, e o caso esfriou. Permaneceu assim por 15 anos impressionantes. Mas, como o destino quis, 15 anos depois, o caso de Zeb voltou à tona quando outro incidente estranho aconteceu. Assassinato da estrela do Food Network Christy Shawan. Seu marido, Joe T. Codd, e o filho que eles esperavam. E adivinha quem? A polícia prendeu Robert Jason Owens, colega de trabalho e amigo de Zeb. Robert admitiu os assassinatos, mas afirmou que foram acidentais. Robert disse que atropelou o casal, mas as condições dos corpos indicavam que não foi um simples atropelamento. Robert se declarou culpado pelo crime e também por 2 acusações relacionadas ao manuseio de restos humanos. Ele foi condenado a 60 a 75 anos sem liberdade condicional devido a esse desdobramento, ocorrido 15 anos depois. A polícia realizou buscas na residência de Roberto em junho de 2015 e eles encontraram tecido, materiais de couro e fragmentos duros desconhecidos sob uma camada de concreto na propriedade de Roberto. Encontraram sacos plásticos com materiais suspeitos misturados a argamassa ou cal. Não há nenhuma declaração oficial que sugira que esses eram restos humanos, ou pior, de Zeb, mas, de qualquer forma, Roberto foi indiciado por homicídio em primeiro grau de Zeb Quinn em 10 de julho de 2017. O julgamento foi adiado por anos, até marcarem um acordo judicial para 25 de julho de 2022. 7 anos depois, surgiram notícias de que, em 2018, Roberto confessou à polícia ter matado Zeb e queimado o corpo. Ele contou à polícia que havia evidências na floresta experimental de Bent Creek, mas não sabemos quais são ou se foram encontradas, apenas que é algo específico. Em julho de 2022, Roberto se declarou culpado da acusação menor de cúmplice após o homicídio em primeiro grau, segundo seus advogados. Ele sabia o que ocorreu com Zeb, mas não foi ele quem tirou sua vida. Roberto disse que seu tio, Walter Gene Owens, falecido em 2017, foi o verdadeiro autor do crime. Ele disse que Gene foi contratado por Wesley, o namorado explosivo de Misty, para afastar Quinn. Ele ficou furioso ao descobrir que Misty se envolvia com ele, formando um triângulo amoroso complicado. Roberto disse que ele e Zeb foram atraídos por Gene até a Floresta Nacional de Pisgah para encontrar Misty, mas ao chegarem lá, não a encontraram. Mas eles acabaram frente a frente com Gene armado, que atacou Zeb imediatamente. Roberto disse que apenas ajudou a se livrar do corpo de Zeb, não participou do crime. Agora, isso foi muito estranho, porque se Roberto sabia que seu tio tinha sido o responsável pelo assassinato de Zeb, por que ele esperou até 2022 para revelar essa informação? Ele não deveria ter feito isso em 2015 ou 2017, quando era suspeito? E o que eram os fragmentos e sacos plásticos achados na propriedade de Roberto? Se Zeb foi morto na Floresta Nacional de Pisgah, seus restos não deveriam estar lá em vez da casa de Roberto? É seguro dizer que a promotoria não se convenceu da história desse cara. Roberto foi condenado a 12 anos e meio a 15 anos e 3/4 a cumprir, junto com sua sentença anterior. Por matar Christy, seu marido e o filho que esperavam, Zeb nunca foi encontrado. Há muitas perguntas sobre esse caso, mas talvez nunca saibamos as respostas. Por que Roberto afirmou que encontrariam evidências na floresta experimental de Bent Creek, mas depois disse que Zeb foi atacado na Floresta Nacional de Pisgah?
A polícia descobriu o que era essa suposta evidência e por que Roberto foi tão longe. O que causou essa escalada de eventos? Misty teve relação com o caso e foi suspeita ou interrogada pela polícia após os acontecimentos. E quem era a mulher parecida com a Misty dirigindo o carro do Zeb depois que ele desapareceu? Mesmo que talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com o Zeb naquela noite. Em janeiro de 2002 sabemos disso com certeza. Ele teve um fim trágico, e seus familiares esperaram mais de 20 anos por respostas para seguir em frente após a grande perda. Ainda assim, muitas perguntas provavelmente ficarão sem resposta para sempre. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a membros do canal como Sam Usley, Sargento, Vovó, Kelly, Nabel, Katy Baker e Jolene. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Agradeço a quem decidiu participar. Para se juntar, clique em participar ou use o link na descrição. Não esqueça, Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Camisetas já estão disponíveis e podem ser adquiridas pelo link na descrição. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Tie Knots, eu vejo vocês no próximo vídeo